Foi bom? Bom. O Fausto fez Wolf Maia comigo, sabia que eu era da minha turma? Por isso que a gente não engasgou nenhuma vez, você viu? Tá Profissa. certo. Tudo de primeiro. Tudo de primeira, é profissional, filho. Tá certo. Você vai aprendendo, viu? São anos e anos. Acho que somar os anos de escola aqui dá a idade de Araçatuba. Bom, olá, estamos de novo aqui com mais um Araçá Podcast. Hoje, um papo descontraído, mais uma vez, como foi o último podcast, aquele que a gente fez sobre a Copa do Mundo, e aquele lá vai ter segunda parte, tá? Vai ter um pós-Copa do Mundo aí. Com muita surpresa. E hoje eu e o Fausto, a gente vai bater um papo descontraído aqui sobre escola, Isso. né, Fausto? Exato. Falar um pouco, algumas dicas, algumas coisas que a gente acha pertinente para o aluno aí, para sempre, mas principalmente para esse segundo semestre, que é um semestre curto, é um semestre que é tiro rápido, né? Uhum. E o pessoal, os alunos do médio aí tem a pegada da questão dos vestibulares, né? Mais cansativo, né? Eu acho que, mesmo estando de férias, né, a gente entende que é bom planejar, né? Planejamento e organização sempre é muito importante, ainda mais por um segundo semestre, que ele é muito rápido, né? Tirando o mês de agosto, né, que a gente sempre brinca que são 60 dias em 30, né? Exato. Não é complicado, porque é retorno, né? E a máquina está fria, ainda não está bem Exato. lubrificada. Mas depois de agosto, quando a gente pisca o olho, a gente já está no final do ano. Então, eu acho que é muito importante agora, no retorno, a gente estar preparado, né? Todo mundo, com um ritmo, uma organização, uma rotina muito bem feita. Inclusive, até mandei para os pais, depois vou mandar para os alunos também, um aplicativo de estudo, de rotina de estudo, né? Ele foge um pouco àquilo que a gente entende como a necessidade da interpretação textual, né? Que muito se fala no vestibular da Unicamp, por exemplo, mas ele traz algumas situações importantes, que é identificar não só a rotina, mas também as lacunas que às vezes a gente tem, né? Às vezes um conceito que se faz importante. Então, vou mandar que é o Anki. E, né? foge um pouco também do que eles estão habituados, que é o plural, né? Que é a plataforma que eles exato. acabam usando aí junto Sim. com o material do ângulo, né? Sim. Eu acho que a associação do plural com o Anki, por exemplo, e outras questões que a gente ajuda eles na questão da rotina, da organização da rotina de estudos, vai trazer para eles um benefício muito grande, né? Às vezes eu ouço as pessoas criticando essa geração por uma série de questões, o que eu acho que é muitas vezes infundado. Porque é uma geração diferente, que tem um contexto diferente, um momento diferente. Ela só precisa aproveitar o que ela tem em mãos hoje. Sim. Em relação à inteligência artificial, em relação a aplicativos de educação. Saber usar a ferramenta da Isso, forma correta, da né? forma Em benefício correta. próprio, né? Exato, exatamente. E aí entender que essa dosagem, agora de rotina, acompanhado também com uma vida pessoal, uma vida familiar, né, uma vida de exercícios, né, de atividades físicas que ajudam muito ao aluno estudar. Eu acho que estudar junto com a academia e rotina de sono, inclusive, vai trazer para o aluno uma performance melhor, né? A gente precisa, por exemplo, pensar que não dá para trabalhar a ideia de que eu sou o super campeão, né? Tanto é que o Araçá tem muito isso, né? A gente nunca pensa no aluno como super campeão, mas o aluno como um indivíduo. Sim. Então eu vejo assim, a rotina de estudo, a presença junto com a família, a descontração, né? Lidar com o ser humano, trabalhar as questões emocionais. Entender as limitações de cada um Exato, também, né? Isso é exatamente. importante hoje, né? Exatamente. Né? Nós que somos adultos, né? Que temos uma maturidade já bem formada, né? Nós temos muitas vezes dificuldades de conciliar o emocional
com as nossas atividades. Então, eu acredito que é importante a rotina, a academia, o sono, a família, para construir tudo uma preparação de que você se coloca como um indivíduo de maior importância. Não é? O resultado, ele é uma consequência disso tudo. Sim. Não é? E não é um resultado da escola, é um resultado do coletivo. Exatamente. Né? Então, por isso eu acho que a volta para esse segundo semestre, ela é importante, né? O aluno buscar ferramentas que possam trazer para ele condições de que ele consiga atingir o objetivo, né? E principalmente, agora é a hora de aproveitar o tempo. Eu fico muitas vezes vendo assim, meu filho vai para a escola, aí ele vai para um curso paralelo. Não precisa. É o que a gente estava conversando, né? Exatamente. Fazer com que esse aluno ele aproveite mais o contraturno aqui no colégio. Exato. Né? Já que a gente oferece os plantões de dúvida com os professores, né? A gente oferece alguns cursos extras, né? Como curso de matemática básica, para aqueles que têm alguma dificuldade. Então, eu acho que o próprio curso de redação, né? de texto, enfim. Eu acho que se o aluno conseguir conciliar o tempo dele, os horários, aproveitando mais aqui dentro da escola, estando mais próximo, até para que a gente possa estar monitorando isso e mensurando para como é que ele está fazendo as coisas. Eu acho que ele vai acabar potencializando esse resultado dele lá na frente, né, Fausto? Você falou uma coisa aí que para mim é muito importante, que é mensurar. Né? Mensurar, na minha opinião, é diferente de classificar. Né? Quando a gente mensura, a gente pensa no que o aluno pode render e no que ele pode aproveitar desse rendimento. Sobretudo usando alguns dados estatísticos que algumas universidades publicam. Né? Como o aluno que ingressou, qual foi a nota que ele obteve? Né? O aluno que foi bem para uma segunda fase, qual foi a nota que ele obteve? Que é diferente de você colocar na cabeça do aluno assim, você precisa ser o primeiro lugar, você precisa ter notas altas. Né? Nota nunca foi resultado, ou como é que fala? Uma efetivação de que o cara será um grande vencedor. E eu acho que quando você cobra do aluno nota, você traz a ele uma ansiedade, uma necessidade de atingir um propósito que desgasta. Quando você mensura, fala, olha, tá legal, esse número, esse percentual, esse valor, ele tá te trazendo resultado de pouquinho em pouquinho, você constrói a possibilidade de atingir o objetivo. Sim. Você não desmotiva, sabe? E eu vejo muito isso acontecendo. Né? A escola tratar o aluno como um número matemático. E não é assim que funciona. Ele é um indivíduo, né? Ele está ali dentro, ele precisa ter uma atenção diferente, ele precisa ser tratado de uma forma diferente. Porque senão a vida toda ele vai ser um número matemático. Não que eu não acho que a matemática seja importante, não é isso. Mas eu acho que tem muito mais em torno disso. Né? Eu acho que hoje a gente vê, por exemplo, as pessoas serem cobradas pelo rendimento, pela produtividade. E produtividade, muitas vezes, ela está associada à organização, à rotina, a planejamento. Então, acho que isso é fundamental. E a produtividade, ela também não vai ser a mesma para cada um, né? Sim. Não dá para a gente exigir que cada um tenha a mesma produção que o outro. Sim. Né? Cada um depende do tempo, depende até das questões físicas da pessoa, de como ela, como você disse, o sono é importante, como ela dorme, de como ela se alimenta, de tudo que ela faz. Então não é uma coisa que você consegue fazer ali uma fórmula e dizer, olha, não, se você fizer isso daqui, vai ter o mesmo resultado para todo mundo. A gente sabe que escola não é dessa forma. Não. Eu acho que a gente consegue perceber muito isso até nos resultados, por exemplo, aí que o pessoal hoje mede muito, quer dizer, escola tal, Enem. A gente sabe, né? A gente que está dentro da escola sabe que isso daí não, hoje mudou muito, né? Porque a gente não tem... você não tem quantos alunos fizeram, foi todo mundo que fez, é todo mundo que quer o Enem hoje ou não quer, enfim, né? A gente sabe que isso daí vai variando de ano para ano, né? O que eu acho errado, muitas vezes nesses números,
né, que colocam a escola em tal condição, em tal situação, é que ela parece que o mais importante é a escola. É. Não dá a Sim, entender isso? sim. Nós ficamos em 10º. Quer dizer que a escola... Quer dizer, não é a escola. Né? Eu acho que a escola ela é uma ferramenta do indivíduo. Né? A escola ela é um instrumento que o aluno, ao se apegar a ela, ao estar dentro dela, ele vai usar isso para alcançar um degrau maior, para poder progredir academicamente. Então, assim, eu acho errado quando essas estatísticas colocam a escola como a principal artífice daquele processo e esquece de quem realmente é responsável por tudo aquilo. Que é o aluno. Que é o aluno. Né? Então, por isso que eu acho que a escola ela precisa tratar o aluno como um indivíduo, como uma pessoa que sofre, Exato. que ama, que se decepciona, e num momento da vida que ela não está madura. Né? Eu brinco com eles que biologicamente eles só serão considerados pessoas adultas, mesmo muitos deles achando que já são, né? Só a partir dos 21 anos de idade, quando eles atingem a maturidade plena. E alguns dizem até 25. E aí já vão estar longe daqui, né? Já vão estar longe daqui. Então, não se pode pular etapas. Né? Não se pode, por exemplo, sobrecarregar um corpo que não está preparado para isso. Então, não se pode colocar o aluno em primeiro, como um número matemático de primeiro lugar, né? Esquecendo de quem ele é. Ô Fausto, e assim, hoje eu estou fora de sala de aula, né? Você ainda está na sala Sim. de aula e fazendo a coordenação, mas o que eu sinto é que nos dias de hoje, os alunos, eles chegam ali no início do ensino médio e muitas vezes até o final do segundo ano do ensino médio, com uma dúvida muito maior do que o que eles tinham antigamente, Sim. do que eles querem, né, ainda pensar em faculdade, Sim. ou eles ainda não têm muito definido, como muitas vezes lá para trás eles tinham isso mais definido. Sim. Ou você acha que não? Ou você acha Sim, que... eu acho, mas existe uma série de questões para isso, eu acho. Né? Por exemplo, no século XIX, até meados do século XX, você fazia engenharia, medicina ou direito. Isso. Né? Aí surge a Politécnica, né? Não exatamente assim, mas nesse meio Politécnica, o Largo São Francisco, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e assim por diante. Né? Então, hoje, por exemplo, para e raciocina a quantidade de opções que você tem. Exato. Né? E muito está associado a status e mercado. Então, por que eu vou fazer medicina? Porque eu tenho dom, eu tenho aptidão, até acho importante, a gente vai fazer aquela viagem da Unicamp, né? Exato. Eu acho que ela é um descortinador. Né? Eu acho que ela vai abrir cortinas e opções e leques. O moleque sai daqui querendo fazer medicina, chega lá, não, vou fazer engenharia da computação. Porque ele se apaixona por aquilo. Né? Então, eu acho que essas habilidades e essas opções fazem com que ele chegue no ensino médio com dúvidas. Então, por exemplo, eu fui fazer história, porque naturalmente eu sempre conto isso, que matemática para mim foi um transtorno. Né? Mas eu fui fazer história porque anteriormente meu ingresso na universidade, eu tive uma vida e que me remeteu a essa condição, que foi uma vida pré-padre. Né? Então, de lidar com as pessoas, né? de tratar as pessoas. Então, essa habilidade, ela me veio à tona depois de ter passado no vestibular de Direito. Eu falei, não, vou fazer História porque eu acho que tem a ver comigo. Então, muitas vezes, eles veem um mercado trazendo uma imagem, e essas redes sociais hoje contribuem muito para isso, que nem sempre são verdadeiras. Então, o médico de sucesso, o advogado de sucesso, o atleta de sucesso na rede social. Então, quando ele entra no ensino médio, ele quer uma coisa, mas ele pensa também no futuro capital. Ele pensa também no futuro financeiro. Então, eu acho que isso traz dúvidas. A quantidade de opções que se tem hoje para se fazer um curso superior, né, somado ao que ele quer fazer, mais mercado. Então, na verdade, uma equação difícil para ele lidar.
E aí que eu acho que a escola é importante. Aí eu acho que a escola tem que ser um agente importante nesse processo. Porque é a escola que vai direcionar sonho, ganho, opções a serem escolhidas. Com o trabalho, por exemplo, que a Natália faz, né, com o Líder em Mim, nas aulas dela do ensino médio. Sim. Né, que a Gigi fez, né, com aquela pesquisa de aptidões, né, e a coordenação, direção, em acolher, direcionar. Então, eu acho que esse é o momento. Acho que quando eles chegam no ensino médio com todas essas dúvidas, a escola que tem que ser o agente nesse processo. Aí a escola tem que assumir a rédea. Sim, exatamente. Né? Até porque eu me lembro bem, a gente acaba passando isso dentro de casa, né? Uhum. Eu me lembro quando numa dessas viagens na época foi a Feira de Profissões da USP até, o Leonel foi e disse, opa, pera lá, eu achei o que eu quero fazer. Né? Ele tinha dúvidas entre um curso e outro, né? E acabou dizendo, não, é isso que eu quero fazer ciência da computação. Né? E aí eu estava esquecendo, inclusive, de um outro agente importante, que é a família, né? E aí eu acho legal, por exemplo, a gente vai para a Unicamp agora, né? Mas, de repente, também, numa situação, a família ir até a universidade, de repente, que o filho tá pensando, né? Para conhecer, né, Fausto? Para ver o ambiente, para ver como é. Eu acho isso muito importante mesmo. Acho muito importante. Eu tive o privilégio, eu morei em Ilha Solteira até meus 35 anos, 40 anos, né? Eu morei em Ilha Solteira. Então, Ilha Solteira tem a faculdade de engenharia. E eu fiz estágio na engenharia elétrica, então eu conheci por dentro, é aí que eu tive absoluta certeza que matemática não era tua praia. Né? Então eu conheci a universidade por dentro. Então eu acho que isso é importante também nessas escolhas, né? Nesses momentos. E aí entra uma questão importante. Agora, no final do ano, nós temos os 3 vestibulares mais importantes do estado de São Paulo. Pelo menos é o que eu acho. As 3 públicas de São Paulo. As 3 públicas de São Paulo, na minha opinião, são os mais importantes. Que é o Unesp, Unicamp e a USP. Sim. Né? Que é o vestibular da VUNESP, da Unicamp, me foge o nome agora, acho que é COPEV, alguma coisa assim, e da FUVEST. São vestibulares diferentes, que trabalham muito a questão da interpretação textual, e que, de repente, é um grande termômetro. Então, acho que o aluno do ensino médio tem que fazer pelo menos um desses. E fazer o Enem, que é uma prova desgastante, muito cansativa. Né? Mas o aluno, acho que ele tem que fazer o Enem mais um, para ele entender como funciona. Né? Como diz o outro, para ele conhecer o adversário. Né? Para começar a se adaptar. Porque é diferente de você fazer um simulado dentro da escola, por mais que o tempo seja o mesmo, a quantidade de questões seja a mesma, né? Mas tem todo aquele preparo de chegar num ambiente diferente, num lugar diferente, com pessoas diferentes. Né? Lidar com ansiedade. Exato. E assim, a gente, né, todo ano a gente faz a porta do vestibular. Tá? E claro que a preocupação não é marketing. A preocupação é acolhê-los. Porque a gente sabe que mesmo que sejam treineiros, eles chegam ansiosos, choram, dá febre, sabe? Fica nervoso, e aí dá patada na sombra, porque tá ansioso, né? É uma questão importante. Então a gente faz essa acolhida. Então a gente percebe que o aluno que ele está debutando ali naquele momento no vestibular, ele está muito ansioso. E é importante diluir essa ansiedade. Então ele faz no primeiro ano, não vale nada, não vai passar? Não vai. Vai mal? Ok, mas esse é o processo. Né? Errar é aprender. Por isso que quando a gente estuda, a repetição é importante. Quanto mais você repete, não é do que você decora, mas quanto mais você repete, mais você está preparado para assimilar aquele conteúdo. E olha que legal, você vem para a escola, estuda de manhã, faz, por exemplo, o plantão à tarde, chega em casa, estuda um pouquinho e dorme, acorda cedo. Isso é fundamental. Então, esse diluir da ansiedade no vestibular, esse entender os paradigmas que estão ali naquele momento, ele é importante. Eu acho assim, esse papo que a gente está conversando aqui, entrando num campo bacana,
nós não estamos aqui reinventando a roda. Não. Né? Nós não estamos aqui vindo, que tem um pessoal que às vezes vem com umas teorias malucas. Não, olha, porque estudaram isso? Estudaram nada, não fizeram. O estudo é o mesmo, né? As coisas continuam ali do mesmo jeito. É lógico que algumas adaptações são feitas, algumas mudanças são feitas, mas eu acho que o grande segredo ainda é o aluno sentar e estudar, e hoje cada vez mais, eu acho, né, do que na nossa época era, ter mais esse contato ainda com a família, ter mais as distrações hoje são muito maiores, né? Eles têm muito mais coisas que são oferecidas e são mais legais, não é? Então eu acho que é isso. Mas não tem, se você dizer, uma teoria que mudou, as coisas continuam sendo como sempre foram, né, Fausto? Mas é o que você falou, é que na verdade hoje tem muito mais coisas legais, né, para serem feitas. Eu não sei se são mais legais ou se são mais acessíveis, né, do que era antes. Então eu acho assim, eu não sou contra rede social, eu não sou contra o uso do celular, eu não sou contra o uso de videogames, pelo contrário, até acho que alguns jogos de videogames são importantes para o desenvolvimento de uma série de questões, mas isso é um outro papo. Não sou contra nada disso. Mas o que eu acho é que precisa criar uma dosagem. Exato. Né? Eles não podem ser a parte principal. Né? Eu acho assim, pode usar o celular? Pode, mas não usa antes de dormir. Exato. Né? Pode usar uma rede social? Pode, mas não precisa ficar 4 horas ininterruptas. Exato. Né? Pega o seu dia e faz dele uma pizza. Esse pedaço vai para cá, esse pedaço vai para lá, esse pedaço vai para outra coisa. E aí você consegue ali dentro desse processo ter tudo, aproveitar tudo, vivenciar tudo que você precisa vivenciar, né? E ao mesmo tempo colher bons frutos, bons resultados. Eu estou sugerindo para as famílias o Anki. O Anki você usa no celular, no tablet, no computador. Então, quer dizer, eu posso usar essa ferramenta que todo mundo está trazendo como um grande mal do século ao meu benefício. Sim. Não é? Trazer para o meu favor. Às vezes, num minuto ali que o aluno para em algum canto, ao invés dele estar acessando um joguinho, uma coisa que não vai acrescentar nada, ele pode estar usando a plataforma para pesquisar alguma coisa e estudar alguma coisa, entender alguma coisa, né, Fausto? Inclusive, eu já estava brincando com vocês que cachorro velho não aprende truque novo, né? E eu uso muitas vezes a rede social, ou uso muitas vezes o celular para tentar aprender um truque novo. Então é usar em benefício, né? Eu estou fazendo uma MBA, você sabe disso, né? E eu fiquei sabendo dessa MBA numa rede social. Sim. E aí eu entrei no site da universidade, pesquisei, entendi, falei, olha, isso vem ao encontro daquilo que eu preciso para o meu trabalho, eu vou fazer. Não é? Então eu acho que é usar a ferramenta tecnológica em benefício. Né? É só dosar. É só construir momentos para aquilo. Né? É igual quando você vai para o shopping, você não leva o livro para estudar. Mas você pode ir para o shopping, comprar um livro para ler e ler no shopping. Exato. Né? Então eu acho que é aprender a usar melhor esses instrumentos. Né? Exato. Eu acho que era isso, né, Fausto? Que a gente tinha para bater esse papo, para passar. Espero que as pessoas, os alunos, aí, os pais curtam, sigam aí alguma... Eu falo, se aproveitarem um pouquinho do que a gente conversou aqui e não falo nem como dica, né, mas como experiência do nosso dia a dia, né, Fausto? De tanto tempo dentro de escola. Eu acho que já valeria a pena, né? Sim. Se aproveitassem pelo menos um pouco. Então, Fausto, muito obrigado. Não, né? Eu que agradeço. De ter vindo aqui para a gente fazer isso aqui nas férias. né? Mas é o propósito do podcast do Araçá. Agora a gente está mantendo aí pelo menos um episódio a cada 15 dias. Né? Então, eu acho que é muito legal. E quando tiver alguma outra coisa diferente também, sinta-se à vontade. Claro. Né? A gente tem um projeto aí de agora para esse segundo semestre de trazer alguns ex-alunos, né?
porque agora nós já temos alguns ex-alunos do Araçá se formando aí, né, nas universidades. Então, a ideia é que a gente traga eles para também poderem contribuir um pouco aí com os futuros alunos, né, do ensino médio. Eu agradeço, né? Eu acho que educação, escola, estudar é algo que tem que ser muito prazeroso. E a gente, né, você falou de férias, mas em férias é o momento que a gente mais pensa na escola. Exato. E mais pensa no outro, né? Mesmo porque eu trago comigo uma frase que eu venho dizendo isso há muito tempo, que realizar sonhos é muito importante. Quando você realiza o sonho do outro é mais importante, né? Tem uma música do Raul Seixas, eu sempre achei que a frase era do Frei Beto, mas enfim, que diz assim, sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é uma realidade. Então, quando a gente realiza o sonho do outro, não tem momento, não tem férias, né? A gente sempre vai pensar a escola e a gente sempre vai pensar nos meninos e nas meninas como indivíduos, como seres humanos que precisam evoluir e estão evoluindo, e nós estamos aqui para isso. Não para ser escola protagonista, eles o protagonista. Exato, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Pensar no aluno. É isso aí. Valeu, Fausto. Alô, Walter. Obrigado. Obrigado, tá? Valeu. Valeu. Tchau.